Não é novidade que jogadores de futebol hoje em dia se tornaram celebridades mundiais. Porém, junto com a fama, o dinheiro e toda a badalação também vêm os escândalos. Alguns craques já se envolveram em escândalos, alguns saíram com a reputação ilesa, enquanto outros tiveram menos sorte. Porém, a imagem de todos eles foi manchada de alguma forma, por causa de seus desejos incontrolados. Portanto, eu resolvi trazer para vocês 4 jogadores de fama mundial que recentemente os seus nomes estiveram envolvidos em algum escândalo. Número 1, Neymar Jr. Nájila Trindade nunca foi muito sutil sobre o que ela queria, mas em maio de 2019 finalmente reuniu coragem e enviou algumas mensagens diretas ao Neymar. Segundo ela, as mensagens não foram inadequadas, mas ela de alguma forma deixou claro que queria satisfazer seu desejo pelo brasileiro. Sua troca de mensagens rapidamente levou à troca de números e imediatamente começaram uma conversa muito aberta no WhatsApp. Neymar a convidou para Paris e foi cavaleiro o suficiente para oferecer-lhe as passagens de ida e volta de São Paulo para a capital francesa. Já no dia 15 de maio, ela fez o check-in em um luxuoso hotel em Paris. Neymar tinha outro compromisso quando sua convidada fez o check-in, mas ele supostamente disse à modelo que passaria para dar um beijo. O beijo levou os dois para algo mais. Tudo estava indo como Nájila gostaria, até que ela perguntou ao Neymar se ele havia trazido proteção, se é que me entendem. Antes de ir mais longe, segundo Nájila Trindade, Neymar não correspondeu e continuou. Ele já não era o cara doce que Nájila conheceu através de suas conversas. Ela ficou em choque e a única coisa que se lembrou foi de gritar para ele parar. Mas quando finalmente entendeu o que aconteceu, ela elaborou um plano para confrontar Neymar. No dia seguinte, o craque do Al Hilal visitou Nájila no mesmo quarto de hotel. Sem o conhecimento de Neymar, Nájila havia colocado uma câmera para gravar o que aconteceria entre eles. No vídeo que se espalhou rapidamente pela internet, Nájila acusou o Neymar de se aproveitar dela e formalizou suas alegações assim que voltou ao Brasil. Neymar e todo o seu grupo de advogados reagiram rapidamente, negando as acusações. Enquanto isso, o pai de Neymar revelou a identidade de Nájila Trindade em rede nacional. Em pouco tempo, Nájila estava em todas as notícias no Brasil e todos estavam falando sobre a difícil situação financeira que ela passava. Também sobre o fato de ela ter recebido uma ordem de despejo pouco antes de ir visitar o craque. E aos olhos do público, isso nunca foi um caso que levasse o Neymar à condenação, mas sim uma mulher desesperada, arriscando tudo para resolver seus problemas financeiros. Em menos de um mês, quando Nájila se recusou a entregar seu telefone aos promotores para uma investigação mais aprofundada, o caso contra Neymar foi encerrado. Tudo acabou tão repentinamente quanto começou, e Neymar foi inocentado, como muitos já esperavam. Mas esse caso acabou nos rendendo alguns memes como saudade do que a gente não viveu ainda, e se tratava apenas de mais uma interesseira. Número 2, Cristiano Ronaldo. Na noite em que se tornou jogador do Real Madrid, Cristiano estava compreensivelmente de bom humor, curtindo uma noite em Las Vegas, cercado por seus amigos mais próximos. A superestrela portuguesa era o centro das atenções em uma boate lendária. Caterine Mayorga, de 25 anos, não sabia quem era Ronaldo naquela época, mas seus amigos a informaram sobre seu status. Mayorga estava tentando entrar no cenário da moda local como modelo, e a noite podia ser vista apenas como uma jovem normal ao lado de outras mulheres jovens e bonitas na frente dos bares para atrair convidados. Ela não era a razão pela qual Cristiano estava lá naquela noite, mas os dois se atraíram como ímãs. Muito antes de suas fotos circularem nos sites de fofocas online, eles estavam no quarto de Ronaldo, na cobertura do Palms Palace. E assim como ocorreu com Neymar, segundo a jovem, o português se aproveitou dela naquela noite. Um tempo depois, um artigo foi veiculado na internet afirmando que houve um acordo extrajudicial de $375 mil, o que impediu a jovem de falar sobre o evento mesmo para o seu terapeuta. Claro, até hoje o acordo é negado pela equipe jurídica de Cristiano, e até hoje Mayorga e seus advogados aguardam uma decisão dos tribunais dos Estados Unidos para reabrir uma ação civil, e é desnecessário dizer que a postura de Cristiano ainda não mudou, portanto não sabemos qual foi o desfecho do caso, se Cristiano é culpado ou não. Número 3, Robinho. Você se lembra do tempo em que esse jovem jogador do Santos era a coisa mais empolgante de se assistir no futebol? Quem poderia imaginar que o mesmo jogador acabaria sendo tão ruim, não dentro de campo, mas fora dele? Em janeiro de 2013, o brasileiro estava curtindo uma festa com alguns amigos próximos, e o local que escolheram foi a boate Cocafe Night Club em Milão. Infelizmente, uma jovem albanesa teve a mesma ideia para celebrar o seu
aniversário de 23 anos. Como ela poderia saber que seria vítima de algo tão ruim? Pelo menos nas horas posteriores da noite, Robinho e a mulher de 23 anos se olharam e depois de algumas bebidas a jovem se viu na mesa onde estava o brasileiro. Robinho, tentando se defender mais tarde, recordaria o que aconteceu como um contato consensual entre ele e a mulher de 23 anos. A realidade foi ligeiramente diferente, pois foi revelada após uma investigação minuciosa pela polícia italiana. E após deixar a boate, Robinho teve uma conversa pelo aplicativo de mensagens com um dos seus amigos que estava lá naquela noite, e a maneira como ele respondeu ao amigo quando perguntou sobre o caso o condenou. O sistema judicial italiano se importou muito com o caso. No entanto, Robinho e seus amigos foram considerados culpados por realizar tal ato. No entanto, o brasileiro já não estava mais na Itália quando isso aconteceu. Sentindo que o cerco se fechava a seu redor a cada dia, ele concluiu uma transferência de volta para o Brasil ao Santos. Porém, a torcida santista não o aceitou muito bem. Agora, Robinho está vivendo aqui no Brasil porque a Constituição brasileira não permite que nenhum cidadão seja extraditado do país quando condenado no exterior. Porém, o caso pode ter mais reviravoltas além da condenação de Robinho na justiça italiana. O caso vai ser julgado aqui em solo brasileiro e Robinho com certeza deverá cumprir a pena aqui no Brasil. Número 4. Daniel Alves. Por último, temos outro brasileiro, uma lenda do Barcelona, e os eventos que o levaram para trás das grades são estranhamente semelhantes ao que renderam a Robinho sua sentença de 9 anos de prisão. Daniel Alves ficou um bom tempo longe da Europa, pois estava jogando pelo Pumas, o time mexicano. Mas, assim como sua esposa modelo espanhola, Juana Sanz, ele sentia muita falta de Barcelona e o casal decidiu voltar para Barcelona para comemorar o Natal. E não perderam um segundo. O Natal chegou e passou e o casal teve uma noite tranquila na companhia um do outro. Mas 5 dias depois, Daniel teve uma noite muito diferente. Em 30 de dezembro de 2022, o brasileiro estava na seção VIP de um renomado clube de Barcelona, o Sutton. E ao mesmo tempo, tinha uma mulher de 23 anos que também estava na parte VIP da boate, aproveitando o seu tempo com sua prima. Menos de uma hora depois, um garçom se aproximou da jovem e disse que alguém da seção VIP queria vê-la. Após uma breve discussão com sua prima, a jovem aceitou o convite e encontrou o homem que queria vê-la, Daniel Alves. Segundo a vítima, ela não sabia quem era Daniel Alves. Os dois começaram a dançar, mas rapidamente a situação ficou desconfortável e aconteceu o que nós sabemos hoje. E o brasileiro pensou que aquilo era o fim da história. No entanto, enquanto ele estava ocupado negando as acusações, mudando sua versão de história toda vez que o fazia, um caso já estava esperando por ele na Espanha. E quando Daniel resolveu voltar para a Espanha para o funeral da mãe de sua esposa, foi preso imediatamente e colocado atrás das grades de forma preventiva, visto que ele poderia não voltar para a Espanha, assim como aconteceu com Robinho. Recentemente, Daniel foi julgado e conseguiu diminuir a sua pena, que era máxima de até 12 anos, por conta de ter pago uma fiança recebida da família de Neymar e por estar já cumprindo pena há quase um ano. Mas que maneira de terminar essa carreira exemplar que era do Daniel Alves. Ele já tinha tido episódios deprimentes na equipe do São Paulo. Essa realmente foi uma lista difícil e em alguns casos decepcionantes. Mas e aí, qual foi o jogador que mais chocou você nessa lista? Comenta aí nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir e nos vemos na próxima.